A graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos abrir o texto sagrado em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, os versos 7 e 8. Enquanto os irmãos estão abrindo aí as escrituras sagradas, eu quero lembrar que na quarta-feira próxima, queremos tratar aqui de mais um tema sobre a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus. E a ênfase de quarta-feira que vem vai ser essa: liberte-se da culpa do pecado. Tá? Muitas vezes o pecado tem sido um peso na alma do crente. E a Bíblia nos diz: perdoados, perdoados, perdoados. Amém? Até a quarta-feira que vem. Aí, irmão Leão, já vai preparando a música. Perdão de Deus para conosco. Queridos, o texto sagrado então nos diz, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé primeiro, e todos vamos estar lendo em uma só voz, segundo Crônicas. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, os versos 7 e 8. Todos. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Deus nos abençoe. Podemos assentar. Eu gosto, de vez em quando, lembrar de algumas histórias que estivemos, digamos assim, vivenciando. Algumas dessas histórias, assim, um pouco mais emocionantes, outras histórias, assim, mais simples. Mas as histórias nos ensinam, assim como as histórias bíblicas também nos ensinam. E eu me lembro uma vez, quando o meu filho era bem garoto, criança, mas já estudando. Ele teve ali um coleguinha de classe que o incomodava muito. Ele era grandão, fortão para a idade, pelo menos em comparação ao porte físico do meu filho. E aquele seu colega de sala de aula estava sempre o ameaçando. E de vez em quando eles falavam comigo: pai, falava do coleguinha. É claro, não me lembro exatamente do que ele falava, mas ele falava como que pedindo socorro. Eu, na verdade, nunca fui muito protecionista, não. Então eu falava: você tem que enfrentar. Você precisa aprender a lidar com essa situação. Conversa com ele. Se for preciso encarar, encare também. Mas não tinha jeito. A personalidade dele sempre foi muito diferente da minha. Aí um dia, já não sabendo mais o que fazer, resolvi então: tá bom, meu filho, eu vou lá. Após a sua aula, eu vou lá. Vamos ver o que eu vou conversar com o garoto, vamos ver o que eu vou fazer com ele. É claro, não ia dar tapa nele, né, irmãos? Isso aí não. Não, nem vontade tive, não. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu estou lá em frente ao portão da escola, quando meu filho coloca o pé para fora e dá aquele sorrisão. Ah, meu pai está aqui. Não demorou muito, o coleguinha dele colocou o pé para fora também, e quando aquele garoto me viu, voltou para a escola. Mas já foi suficiente para resolver o problema. E o que desejo aqui apenas compartilhar é o seguinte:
Meu filho estava contando com a minha presença para resolver um problemão. Não era para mim, mas para ele era o Golias que estava ali. Ele não estava sabendo como lidar com aquela situação, ele não estava sabendo como lidar com aquela circunstância. E bastou a minha presença em frente à escola, e quando ele me viu, aquele sorriso gostoso, meu pai está aqui. Amados, eu penso que essa breve história tem muito a nos ensinar em termos espirituais. Todos nós também temos os nossos desafios. Todos nós também temos as nossas próprias dificuldades. E a presença do Senhor precisa ser motivo de paz e alegria ao nosso coração. Sabemos que a vida realmente não é fácil. Ainda há pouco estava conversando com o Rogério, ali fora, antes do culto, da início, é claro. Eu estava contando para ele de uma história que eu já contei aqui para a igreja. Eu aproveito a oportunidade, porque tem tudo a ver com o assunto, então aproveito a oportunidade para lembrar desse fato. O missionário se encontrava trabalhando com uma tribo indígena. Era uma tribo muito hostil. E certa vez, membros daquela tribo estiveram cercando aquela casa. E o missionário, juntamente com a sua família, então, resolveu dobrar os joelhos e clamar pela graça do alto, e clamar pela graça divina. Eles passaram em oração, basicamente, a noite inteira. Quando já estava para amanhecer, os membros daquela tribo foram embora e não atacaram a casa do missionário e não fizeram mal à família missionária. Tempos depois, aquele missionário, ainda trabalhando com aquela tribo, ganhou vários dos membros daquela tribo para Cristo Jesus, inclusive o chefe daquela tribo. Quando então ele teve a oportunidade de conversar com aquele chefe tribal. Você lembra daquela noite? Quando vocês estiveram cercando a nossa casa? Por que vocês não nos atacaram naquela noite? Foi quando então o chefe da tribo disse: como iríamos fazer isso? A sua casa estava cercada com um grupo de homens armados e todos vestidos de branco. Amados, simplesmente eu quero ressaltar aqui: Deus é real. E a realidade do Senhor deve ser motivo de paz ao nosso coração. A realidade da presença do Senhor deve ser motivo de fé e esperança para o nosso viver. A presença do Senhor deve ser para nós segurança. Porquanto eu e você temos um Deus que nos salva. Eu entendo que o modo como reagimos ao perigo ou mesmo à ameaça demonstra a estatura ou ainda o nível de nossa maturidade espiritual. Quando pensamos em fé, precisamos realmente ir mais além dos conceitos que temos a respeito de fé. Porque fé não pode ser meramente uma ideia, fé não pode ser meramente um conceito. Fé exige de nós, irmão Jósimo, atitude. O irmão mencionou isso no texto. Nós temos realmente um Deus que é fantástico, um Deus que é extraordinário, maravilhoso e totalmente gracioso para conosco. Mas como é que nós temos reagido diante das ameaças, diante dos perigos, diante das adversidades da vida? Vejamos que, de acordo com o versículo 1, Senaqueribe, rei da Síria, havia dado início a uma invasão em Judá
E o texto ali nos diz que, e acampado contra as cidades fortes. E conforme o versículo 2, o seu rosto, ou seja, o rosto de Senaqueribe, era de guerra contra Jerusalém. Amados, de repente podemos deixar passar, mas na verdade aqui foi uma situação totalmente complicada. A situação para Judá não era uma situação amistosa, e até mesmo humanamente falando, nem mesmo favorável. Já sabemos que os assírios eram um povo violento e muito cruel. Uma das cenas que geralmente os historiadores bíblicos destacam é exatamente isso. Quando invadiam um povo, alguma nação, muitos dos bebês eram arremessados contra as pedras. Tamanha era a maldade, tamanha era a crueldade da Assíria. E assim Judá não se encontrava diante de uma situação fácil. Contudo, Ezequias, rei de Judá, posicionou-se com uma atitude de fé, com uma atitude de esperança em Deus, com uma atitude de dependência no Senhor. Eu quero adiantar aqui para todos nós, quando agimos também assim, isso é motivo de paz para a nossa alma. Eu estava pensando, num cântico após o final, não sei como que Deus vai nos conduzir, mas, na verdade, muitas vezes carregamos um peso na alma, muitas vezes carregamos um peso no coração, em razão das circunstâncias ao nosso redor não nos serem favoráveis. O que muitas vezes nos desanima, o que muitas vezes nos desencoraja. Mas vejamos então a posição do rei Ezequias: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E olha só, queridos, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo acreditou. O povo confiou. Ezequias teve ali um posicionamento, uma atitude de fé e esperança, e essa sua atitude, esse seu posicionamento, influenciou positivamente a sua nação. Você entende que eu e você também podemos ser influenciadores nesse sentido? Queridos, há muitos corações aí em turbulência, há muitas almas aí agitadas, e eu e você podemos ser os pacificadores do reino de Deus. Podemos ser os promotores da paz que há em Cristo Jesus. O posicionamento de Ezequias foi de confiança em Deus. E é exatamente esse tipo de postura que precisamos, escute bem, aprender nos dias de hoje. Fé é uma escola. Fé aprendemos a vivenciar a cada dia. Cada dia tem os seus próprios dramas, cada dia tem os seus próprios desafios, e a cada dia é exigido de nós uma atitude de confiança, uma atitude de esperança. Diante da ameaça da Síria, em termos humanos, de fato, havia motivo para o medo. Em termos humanos, era até explicável, era até lógico. Temos que temer mesmo. Em termos humanos, havia motivo, inclusive, para a incredulidade, ou ainda para a desistência. Mas nós vamos ler aqui mais uma vez o texto sagrado, palavras de Ezequias ao seu povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis.
eu não tenho dúvida alguma. São palavras que eu e você muitas vezes também precisamos ouvir da parte do Senhor. Aqui eu entendo de uma forma muito clara que Deus estava falando através de Ezequias, que Deus estava usando o rei de Judá para encorajar o seu povo, para encorajar a sua nação. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Ezequias estava assumindo uma atitude de fé e esperança no Senhor. Ezequias, portanto, demonstrou coragem e determinação, mesmo diante da ameaça e do perigo. Ezequias não se acovardou, nem demonstrou qualquer sinal de desistência. E essa é uma lição para nós nos dias de hoje. Há uma cultura de desânimo. Há uma cultura de desistência. Então precisamos sim praticar nos dias de hoje esse princípio espiritual. Se vivemos em uma época em que muitas vezes não sabemos lidar com a ameaça, que muitas vezes não sabemos lidar com a pressão, que muitas vezes não sabemos lidar com a dificuldade, ou ainda com os dissabores da vida, esforçai-vos. Esforçai-vos. Como que dizendo? Não é tempo de desistir. É muito interessante que o próprio Senhor Jesus, ele fez uso, desse princípio em seu ministério terreno, quando ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis tribulações, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, o tempo pode mudar, a cultura pode mudar, a sociedade pode mudar, mas os princípios espirituais são os mesmos sempre. E esse princípio espiritual precisa nos conceder todo tipo de discernimento espiritual para estarmos lidando com as pressões e ameaças da vida. Porque o caminho não é fácil, mas Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa ajuda. Deus é a nossa graça. Então, Ezequias demonstrou coragem e determinação. E há uma razão que justifica esse tipo de procedimento de fé e esperança. Ou seja, porque há um maior conosco. Ezequias estava falando de quem? Do Senhor. Alguém é maior. De fato, Senaqueribe era uma ameaça. De fato, o exército de Senaqueribe era uma ameaça. Mas, de acordo com o seu entendimento, há um maior conosco. Assim como meu filho resolveu dar um sorriso quando me viu, Será que nós estamos conseguindo dar um sorriso para o céu? Deus está aqui, Deus está presente. E Ele é a minha proteção, Ele é o meu livramento, Ele é a minha segurança, Ele é a minha salvação. É nesse sentido que eu entendo, quando a palavra do Senhor nos desafia: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Porque temos o entendimento da presença constante e contínua do Senhor. Ele jamais nos abandona. O que Ezequias estava aqui lembrando é que Deus é maior do que Senaqueribe. Deus é maior do que o exército de Senaqueribe. E ainda que Deus é maior do que os deuses de Senaqueribe. Há um maior conosco do que com ele. Sim, o tempo é outro. A circunstância é outra. Os tempos são diferentes. Mas o que está escrito no Novo Testamento? Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, assim diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido,
porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amados, essa verdade deve ser motivo de paz e satisfação para a nossa alma. É esse tipo de discernimento espiritual que precisamos alcançar dia após dia em nossa caminhada. Deus é maior. O que habita em minha vida é maior do que tudo que se encontra no mundo. E se Deus é maior, quem poderá vencê-lo? Se Deus é maior, quem é que poderá derrotá-lo? Se Deus é maior, quem é que pode impedir a sua obra ou impedir a sua vontade? Deus é maior. Há um cântico também que nos lembra, não há Deus maior. E diz ainda, não há Deus melhor. Mas uma coisa é estarmos dizendo isso, outra coisa é estarmos reagindo diante dos desafios da vida com essa postura, com essa demonstração de confiança e esperança. Então, prosseguindo, podemos ainda aqui entender que esse tipo de percepção espiritual é o que não pode nos faltar nos dias de hoje. Deus é maior do que toda ameaça ou perigo. E aqui eu quero ler com os queridos o texto, Salmos, capítulo 46, do versículo 1 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu entendo que as ondas do mar, quando estão agitadas, são coisas que nos assustam. Agora imaginemos uma coisa: os montes sendo transportados ao mar. Alguém já viu isso? Alguém já foi testemunha de um evento como esse? Diz ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que a gente entende aqui? Uma situação de terremoto. Existe algo mais assustador do que isso? Você vai para onde? Quando tudo começa a se abalar, você vai fugir para onde? Você vai se esconder aonde? O salmista responde: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Há situações em que nós não podemos encontrar segurança alguma. Há situações que nós não podemos encontrar refúgio. Eu digo em termos humanos, em termos materiais, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu estava registrando esse salmo aqui, e eu lembrei, daquele hino de Martinho Lutero. É de Martinho Lutero, e cantamos já muitas vezes no passado: Castelo forte é o nosso Deus. E é mesmo, irmãos. É nele que se encontra a nossa salvação, porquanto Deus é o Deus que salva. Portanto, o modo como reagimos ao perigo, o modo como nós nos posicionamos diante da ameaça, demonstra a estatura ou o nível de nossa maturidade espiritual. De fato, a fé não pode ser apenas um conceito em nossos lábios. A fé não pode ser simplesmente uma ideia em nossos pensamentos. A fé precisa ser vivenciada e praticada. A fé precisa ser experimentada e demonstrada. Demonstrada com nossas ações, demonstrada com nossas atitudes, demonstrada através do nosso viver.
Vejamos ainda o discernimento espiritual que Ezequias havia alcançado em se tratando de fé em Deus. Ele disse: com ele, isto é, Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Você consegue dizer algo nesse sentido? Diante de suas batalhas? Você consegue ter realmente esse tipo de entendimento diante de suas guerras? Se eu posso aceitar esse tipo de verdade para a minha vida, então eu posso declarar: aleluia. Aleluia! Deus nos ajuda. Aleluia! Deus batalha em favor de seu povo. Aleluia! Há guerras que não conseguimos vencer, mas Deus se movimenta para guerrear nossas guerras. Há guerras espirituais. Há guerras em termos da nossa saúde. Há guerras em termos do nosso trabalho. Há tantos tipos de batalhas. Mas aquilo que nós não conseguimos alcançar, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa. Eu entendo, queridos, que relatos bíblicos assim são verdadeiras ilustrações para o nosso caminhar, para o nosso viver, porque diz respeito à nossa humanidade. É claro que quando as coisas estão boas, maravilhosas, é sorriso para todo lado. É louvor, em todo momento. Mas e quando as batalhas estão ali nos cercando? Portanto, quais são as suas batalhas? Quais são as suas guerras? Quais são as suas lutas? Seja o que for, saiba que Deus luta por você. Sabe aquele filho que, por exemplo, está afastado dos caminhos do Senhor? Deus está lutando por você. Não importa qual é a sua batalha. Deus está presente, agindo e se movimentando a nosso favor. Então saiba que Deus age. Saiba que Deus também se encontra em seus campos de batalha. Nunca estamos sozinhos. Nunca somos abandonados pelo Senhor. Deus está sempre presente. Ainda hoje pela manhã eu estava lembrando daquele texto sagrado de Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Precisamos reconhecer. Deus está presente aqui. Mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da incompreensão, mesmo diante de qualquer luta, Deus está presente conosco. Essa deve ser a nossa certeza, essa deve ser a nossa segurança, essa deve ser a nossa confiança. Basicamente, para concluirmos, o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E nesse momento eu quero lembrar que alguém maior do que Ezequias, o Senhor da glória. O Senhor da glória que tem nos prometido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que as palavras do Senhor são suficientes para estarmos encontrando esse repouso espiritual, esse descanso na alma, no coração? Eu entendo que a presença do Senhor deve ser realmente de descanso, de repouso espiritual. É algo que deve estar preenchendo todo o nosso ser, porquanto a paz que há em Cristo Jesus excede a todo o entendimento. Não tem lógica na compreensão dos homens, mas tem lógica no reino de Deus.
e porque é do reino de Deus, pode fazer parte de nossa vida. Precisamos, assim, então, aprender a descansar em Deus e em suas promessas. Deus sempre faz a obra. Se conferirmos aí o texto sagrado, ainda no texto básico de nossa meditação, os versículos 21 e 22. Primeiramente, Senaqueribe começou a zombar de Ezequias e do povo de Israel. Ele praticamente assumiu uma atitude semelhante à de Golias, quando zombava da nação de Israel. Mas Ezequias orou ao Senhor. Então o Senhor, diz lá o versículo 21 até o 22, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas, o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Esse é o Deus que salva. É interessante que o texto nos fala que Deus enviou o quê? Um anjo. E o que Ezequias fez? Quem fez foi o anjo. E o que o povo de Judá fez? Quem fez foi o anjo do Senhor. Deus havia enviado um anjo e promoveu um grande livramento ao seu povo. O modo de Deus agir é com ele. Se Deus vai enviar um anjo ou não, isso é com ele. Se Deus simplesmente vai dizer uma palavra, isso é com ele. Se Deus vai usar um médico, se Deus vai usar um empresário, se Deus vai usar um pastor, se Deus vai usar um crente ou mesmo um incrédulo, isso é com ele. O que importa é que Deus salva. Eu já contei na escola bíblica dominical a respeito de um homem lá em Curitiba, estava sentado num banco lá de uma praça, desanimado, triste, desencorajado, praticamente demonstrando o quê? Que estava desistindo da vida. Uma prostituta se aproximou dele e começou a questioná-lo. E começou a fazer perguntas para ele. Ele ali abriu o coração. Em seguida, a prostituta lhe fez um convite. Logo ali tem uma igreja, e era uma igreja batista. Vamos lá visitar aquela igreja? A prostituta foi com ele. Naquela noite, aquela prostituta não entregou a sua vida a Jesus, mas aquele homem entregou a sua vida a Cristo Jesus. E mais tarde, ele assumiu o ministério pastoral, ele passou a ser um homem de Deus, servindo a Deus como pastor. Como Deus age? É com ele. Mas o importante é sabermos o quê? Deus age, Deus trabalha. Vamos ficar em pé nesse momento? Essa é a grande ênfase para esta noite. Deus salva. E a maior demonstração disso foi quando ele enviou a Cristo Jesus para ser o Salvador de nossas almas. Como já disse aqui, muitas vezes há um peso na alma. E esse peso pode ser em razão de pecado, pode ser em razão de fracassos espirituais, mas Deus salva.
E Ele faz a obra através do Filho. Mas nós que já conhecemos ao Senhor, diante das lutas que temos no dia a dia, muitas vezes permitimos que um peso esteja em nossa alma. E no Senhor nós temos o quê? Descanso. No Senhor nós temos o quê? Paz e segurança. Ele é o nosso castelo forte. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa salvação.